turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juscelia Rodrigues e represento todos os professores dessa disciplina aqui na Escola Municipal Dr. Eduardo Olímpio Machado. Aproveitem a aula! Bom, galera, vamos falar de porcentagens. Esse caderno se inicia com porcentagens e eu vou falar para vocês um pouquinho da história da porcentagem. Por que eu vou falar da história da porcentagem? Porque vocês vão entender o conceito de porcentagem, tá? Então, vamos aqui à história. Lá por volta do ano 9, o imperador de Roma, ele quis cobrar impostos da população, impostos sobre as mercadorias vendidas. E aí, ele pensou o seguinte: como fazer essa cobrança ficar justa, proporcional para todos? Ele disse, então, que era para que esse valor fosse dividido em 100 partes e pego uma ou várias partes para o Império de Roma. Então, ele determinou que o valor fosse dividido em partes, em 100 partes, e pego, então, uma ou várias partes desses valores para o Império de Roma, tá? Depois eu vou compartilhar essa tirinha com vocês. Então, quando a gente pensa em porcentagem, esse conceito surgiu lá, então, de pegar partes de 100. Então, a porcentagem, ela é um valor de referência. Quando eu penso no total, eu estou pensando em 100%. Tudo bem? Até aí, tranquilo, né? Então, o valor de referência é 100%. O símbolo do porcento, ele surgiu um tempinho depois e nós vamos falar aqui sobre as representações da porcentagem. Então, o porcento, esse símbolo, que é um tracinho na diagonal e duas bolinhas, ele representa uma razão centesimal, ou seja, uma razão de denominador 100. Sempre quando nós nos referimos ao total, nós estamos falando em 100%. E esse conceito aqui é muito importante, tá? Então, quando eu falo de total, eu estou me referindo a 100%. E aí, aqui eu separei para vocês algumas representações da porcentagem. Então, a taxa percentual, a fração percentual, a forma decimal e também umas representações em desenho. Então, vamos analisar esse quadro aqui para que a gente consiga depois, então, fazer os exercícios, tá? Taxa percentual aqui nesse caso, 100%. Então, a taxa percentual é o número seguido do símbolo porcento. E a fração percentual, razão centesimal, é o número sobre 100. Tá? É o número que está ali na frente do símbolo sobre 100. A forma decimal é só a gente dividir essa fração. Então, 100 dividido por 100 nesse caso ficou igual a 1, 1,0 ou só 1. E a representação em desenho de 100%. Aqui tem um círculo, foi dividido em 4 partes e 4 partes estão pintadas. Então, 4 partes de 4 estão pintadas e representa 100%. Ou aqui esse retângulo dividido em 10 partes e foram pintadas 10 partes. 10 de 10, 100%. E aqui a outra representação, 80%, 80 seguido do símbolo porcento. Então, é a mesma coisa aqui, 80 para 100, 80 sobre 100, 80%. E 80 dividido por 100, 0,8. E aí, como que fica essa representação aqui em desenho? Poderia ser o círculo aqui pintado 80%, ou 10 partes, pintamos aqui 8. E assim por diante, tá, galera? Ó, vamos aqui para o último. 25%, 25 sobre 100, razão centesimal. 25 dividido por 100, 0,25, é a representação em número decimal. E aqui a representação em desenho, né? Uma circunferência pintada 1/4, né? Uma parte de 4 que representa 25%. E aqui também a representação com o retângulo. Então, essas são as representações da porcentagem. Então, quando ele pede para encontrar um valor, calcular as porcentagens, então, nós vamos calcular ou através de regras de 3
ou do jeitinho que eu vou ensinar para vocês agora com fração, tá? Que para mim é o jeito mais fácil quando nós temos uma porcentagem desse jeito mais simples aqui para resolver. Então, vamos transformar esse 20% em uma razão centesimal e nós vamos multiplicar por 300, que é a quantidade de pessoas. Então, nós vamos encontrar 20% de 300 pessoas. Então, aqui, 20 por 100, e nós vamos multiplicar esse valor por 300. Então, vezes 300, tá? Então, aqui nós temos... O que eu fiz aqui? Multipliquei a razão centesimal pelo valor que eu quero descobrir. Esse é o jeito mais fácil de descobrir porcentagem, tá, galera? Posso fazer por regra de 3? Posso, que é a regra de 3, eu vou ensinar para vocês também daqui a pouco, mas ela é melhor para fazer outro tipo de exercício, outro tipo de pergunta de porcentagem, tá? Então, aqui, ó, vai ficar multiplicação de fração. Vamos colocar o denominador 1 aqui embaixo para gente fazer essa conta. Como que eu multiplico fração? De cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, tá? Vamos multiplicar 20 vezes 300, vai dar 2 vezes 3, 6. É só completar com os zeros, né? Quantos zeros? 1, 2, 3. 100 vezes 1, 100. E agora vem a parte legal, porque eu posso cancelar os zeros. Um zero de cima com um zero de baixo, mais um zero de cima com um zero de baixo. Ficou só o 61. 60 dividido para 1 é 60. Então, 20% de 300 pessoas é 60 pessoas. Nós não podemos esquecer, se ele fez uma pergunta e ele tinha ali uma unidade, nesse caso era pessoas, uma grandeza, eu tenho que colocar o que o exercício perguntou. E aqui, 5% de 230, poderia ser 230 peças. Vamos colocar aqui, 230 peças. Então, 5%, vamos resolver da mesma maneira. 5 por 100. Então, 5 sobre 100 vezes 230 peças, tá? E agora, multiplico o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Vamos colocar o número 1 aqui embaixo e agora nós vamos multiplicar, ó, o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 5 vezes 230, quanto que vai dar? Já vou colocar o zero aqui, ó. 0. 5 vezes 3, 15. Deixo 5, sobe 1. 5 vezes 2, 10, mais 1 que subiu, 11, tá? Eu fiz um cálculo aqui mental, rápido. Mas e se você não tiver habilidade? Monta a continha aqui, ó. 230 vezes 5. Beleza? E aqui sobre 100. Vamos dividir aqui por 100. E agora dá pra gente cortar. Um zero de cima com um zero de baixo. 115 dividido por 10, 11,5. Então, 5% de 230 peças é 11,5. Aí você tá pensando assim, ah, mas... E aí? A peça será que essa peça pode ser dividida ao meio? Se não puder, então a gente fala que esse valor que nós encontramos é aproximadamente. Então, aproximadamente quantas peças? Aproximadamente 12 peças, né? Certo? Então, 5%, toda vez que a gente tiver um valor em que não daria, né, para dividir em metade ou um número decimal,
Então, a gente tenta aproximar o valor que a gente conseguiu. Ou a gente pode aproximar para mais, nesse caso, ou para menos. Então, a gente falaria que é aproximadamente 11 ou 12 peças. Beleza? Vamos lá, encontrando a taxa percentual. 25 representa qual taxa percentual de 250? Para isso, nós vamos montar uma regra de 3, tá? Nós temos o valor e nós temos a porcentagem. E por que eu estou separando dessa maneira? Eu estou separando em duas colunas. Nós temos que o valor total que o exercício falou é de 250. Então, 250 representa 100%. E 25, então o valor aqui embaixo de valor, representa qual taxa percentual? Representa X. Como que nós vamos resolver isso aqui? Nós vamos multiplicar cruzado, tá? E sempre nós vamos tomar o cuidado de colocar a multiplicação que tem X antes do igual. Porque tem sempre que ser assim? Não, porque fica mais simples depois para a gente terminar a conta, tá? Então, 250 vezes X, 250X. Igual 25 vezes 100, 25 vezes 1 é 25, seguido dos dois zeros. E agora, como que eu faço para descobrir o valor de X? O 250 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Muito bem. E agora é só eu fazer, então, essa divisão. Lembrando que eu posso, né? Quando eu tenho zeros aqui, eu posso simplificar esses zeros. Então, um zero de cima com um zero de baixo. 250 dividido por 25, então x é igual a 10. Nós estávamos procurando a taxa percentual, então falta o símbolo do porcento. Pronto, agora nós finalizamos, certo? Agora vamos ao outro exemplo, encontrando o valor inicial. Se 20% de um valor é 28, qual é esse valor? Lembra, sempre quando a gente tem uma representação de porcentagem, nós temos que pensar no 100%, tá? É o valor de referência. Então, sempre quando a gente monta uma regra de 3, nós temos 3 valores conhecidos e um valor desconhecido, que a gente vai chamar de X. Então, aqui nós temos o valor e nós temos a porcentagem, tá? 28 representa 20% de um valor. Esse valor que eu ainda não sei é X e ele representa o total. Ele representa, então, 100%. O que nós vamos fazer agora? Multiplicar cruzado. Lembra que eu falei para vocês? É sempre bom deixar o número que tem X antes do igual. Porque sempre tem que ser assim? Não, porque é mais simples depois para a gente fazer a equação do primeiro grau que vai ser formada. Então, 20 vezes x, 20x, 28 vezes 100, 28 seguidos dos dois zeros. E agora, para isolar o x, o 20 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, 2.800 dividido por 20. O que nós podemos fazer aqui agora? Nós podemos cancelar os zeros. Então, 0 de cima com 0 de baixo. Sempre dá para cancelar os zeros? Nem sempre, tá? Se não der, você divide direto. O número que está ali dividido pelo número que está embaixo. Então, 280 dividido por 2, 140. E nós terminamos esse exercício dessa maneira. Tudo bem? Então, falei aqui de 3 exemplos diferentes de porcentagem. E vocês vão utilizar esses exemplos para fazer alguns dos exercícios. Fiquem ligados. Estou iniciando aqui o caderno de aplicação matemática com educação financeira. Eu recomendo a vocês que leiam esse texto e consultem sempre que necessário aqui para os exercícios.
Ele fala um pouquinho sobre porcentagem, um pouquinho sobre acréscimos e descontos sucessivos, as taxas de juros simples e juros compostos, mas depois eu vou explicar para vocês dentro dos exercícios, tá? Como que a gente vai usar essas fórmulas de juros e de juros compostos. Então, a atividade número 1, nós vamos calcular as porcentagens. Então, vocês podem utilizar a maneira como eu ensinei para vocês aí com fração. Então, 20% de R$360, 32% de 1.600 e assim por diante. Vocês vão resolver todos os outros. Tomando cuidado aqui com a letra F, você tem 8,5% de 200 minutos. Então, vai ficar na mesma... Pode colocar o número decimal, tá? 8,5 sobre 100 vezes 200 sobre 1. Multiplica o de cima pelo de cima e de baixo pelo de baixo, normalmente, ok? E a número 2, em uma determinada loja, uma bicicleta oferecida à vista por R$949 e com um abatimento de 5% para retirar na loja. Então, qual o preço da bicicleta se o cliente escolher retirar na loja? Nós podemos fazer de duas maneiras. Uma das maneiras é calcular 5% de 949 e depois retirar esse valor de 949, ou nós podemos calcular direto. E como que é calcular direto? Bom, se 100% é o total, 100% menos 5, 95%. Então, se você calcular 95% de 949, vai dar o valor direto aí que você tem a pagar pela bicicleta se for retirada na loja. Tudo bem? Atividade 3, o aluguel de uma casa era de R$900 e teve um aumento de 15%. Qual o novo valor do aluguel? Nós podemos fazer de duas maneiras. A primeira maneira é calcular 15% de 900 e somar ao valor, ou nós podemos fazer direto. E como que é direto? Bom, vai ser R$900, que é 100%, mais 15%. Então, 100% mais 15% dá 115%. Então, quer dizer que se nós calcularmos 115% de 900, nós vamos encontrar direto qual é o valor do novo aluguel. Qual o novo valor do aluguel, né? 4. Esse ano, somente no mês de janeiro, é verdade, a gasolina teve 2 reajustes. O primeiro, 7,6%, anunciado em 8 de janeiro, e outro, 5% no dia 26 do mesmo mês. Se o preço da gasolina era R$ 4,20 em 7 de janeiro, qual foi o valor pago pelo litro da gasolina em 9 de janeiro? Então, quer dizer que ele quer saber quanto foi o valor da gasolina pago no dia 9 de janeiro. O primeiro reajuste foi de 7,6%. Então, vamos calcular. Se foi reajustado, com certeza foi para mais. A mais. Então, era 4,20 e ele teve um aumento de 7,6. Vamos calcular 7,6% de 4,20 e depois nós vamos somar 4,20 por esse valor. Ou o que eu acabei de falar para vocês. 4,20 representa 100%. 100 mais 7,6, 107,6. Se nós calcularmos 107,6% de 4,20, nós vamos encontrar o valor final, que é o preço da gasolina com aumento já. E qual foi o valor pago no dia 27 de janeiro? Então, nós vamos utilizar o valor que nós encontramos na letra A para fazer esse valor da letra B. Teve 2 reajustes, o primeiro e o segundo. Então, nós não vamos utilizar 4,20, nós vamos utilizar o valor da letra A. Então, nós vamos calcular 5% sobre o valor da letra A. Podemos fazer direto, né? Como eu já falei para vocês, ou a gente pode calcular 5% desse valor da letra A e depois somar nele mesmo. Então, calcula 5%, depois soma com esse mesmo valor. E, após os 2 aumentos, qual foi o percentual de alta? 4,20 vai ser 100% e esse valor final vai ser X%. Só que o seguinte... Quando nós encontrarmos esse valor, essa taxa percentual, nós vamos encontrar um valor, montando dessa maneira que eu falei para vocês, nós vamos encontrar uma taxa maior que 100%. O que for maior que 100 é a taxa de aumento,
ok? Então, por exemplo, deu 120% o nosso resultado. Qual é a taxa de aumento? 20%, ok? Alô, alô, é o carro da aula te chamando para o próximo vídeo. Até mais, galera!